Quero convidar a cada um de vocês, neste momento, a abrirem comigo o livro do profeta Oséias, e nós faremos a leitura, então, do capítulo 6, no versículo 3, que diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a como chuva serôdia que rega a terra. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Existem várias razões que devemos levar em consideração quando o assunto é a questão de como podemos conhecer a Deus em relação à sua pessoa, ao seu caráter, à sua maneira de se relacionar, a sua essência, seus atributos e também sobre o conhecer a sua vontade. E o que vemos em Oséias, capítulo 6, no versículo 3, é que o Senhor convida o seu povo a voltar-se para Ele. Oséias esforça a nação de Israel, o povo de Deus, a conhecer e se esforçar em conhecer ao Senhor. O profeta os mostra que para Deus essa volta é o princípio da restauração. E dentre essas várias razões, existem 3 afirmações que são incontestáveis acerca da sua pessoa. Primeiro, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Segundo, Ele é o autor da vida. E terceiro, Ele é o Senhor da história. Queridos, quando Deus criou todas as coisas, o que percebemos no decorrer de toda a história é que em nenhum momento Ele abandonou a sua criação. Pelo contrário, Ele sempre fez questão de interagir e se relacionar com tudo e com todos. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, por exemplo, vemos que Jesus, ali, quando estava ensinando a multidão acerca dos valores do reino de Deus, ali então ele revela o cuidado que Deus tem para com os passarinhos. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. E em relação a nós, seres humanos, o cuidado de Deus é especial. Quando no versículo 31, Jesus continua dizendo: Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E a resposta ele dá no versículo seguinte, quando diz: Porque o vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas elas. Diante disso, talvez ainda você esteja se perguntando: por que eu devo conhecer a Deus? Por que devemos conhecer a Deus? O texto de Oséias, queridos, é bastante enfático, pois o que encontramos aqui não é uma sugestão, mas sim um mandamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Primeiro, porque então nós precisamos conhecer ao Senhor? Por que devemos conhecer ao Senhor? Porque Ele é o Senhor e não há outro. Ele não existe. Ele é. Quem existe somos nós, que temos princípio e fim. Ele nos criou, nos deu vida, tem cuidado de nós e no final voltaremos para Ele. Segundo, porque a gente só se relaciona com quem a gente conhece. Ele nos conhece plenamente. Veja os Salmos 139, verso 1, quando o salmista Davi diz: Senhor, Tu me sondas e me conhece.
E esse salmo é um salmo muito conhecido por nós, cantado também, e é um salmo onde declara a onipotência, o Deus que pode todas as coisas, a onisciência, o Deus que sabe de tudo, e a onipresença, o Deus que está em todos os lugares. Em dado momento, o salmista Davi diz: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Então o que nós percebemos? Que Deus, ele é inescapável. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele sabe de todas as coisas e ele também tem todo o poder. Então, se ele sabe de tudo que diz respeito à minha vida, o mínimo que eu preciso fazer é conhecê-lo. Eu preciso me esforçar em conhecê-lo. Eu preciso prosseguir. Eu preciso caminhar diariamente nessa busca de conhecer a Deus, para então eu poder me relacionar com Ele, poder criar intimidade com Ele. Nós ouvimos muito nas canções de hoje falando de intimidade, mas intimidade não é simplesmente mais uma canção a ser cantada, a ser entoada, é algo a ser buscado, e essa busca ela tem que ser pessoal. Não há como nós buscarmos em coletividade. Nós aprendemos em coletividade, nós celebramos em coletividade, nós vivemos em coletividade, mas o relacionamento com Deus, nós sabemos que ele é um relacionamento pessoal. E isso só depende de mim e de você. Essa é a segunda razão. Ele se mostra, ele se faz aparecer, ele se revela continuamente. E se ele me conhece, é dever meu também conhecê-lo. Terceiro, para que cresçamos como pessoas, como cidadãos deste mundo e também como cidadãos do reino de Deus. E quarto, para finalizar, para dar um significado, para dar uma razão para a nossa existência, pois quem conhece a Deus não vive a vida de qualquer jeito. É tempo de mudar, é tempo de orar. Que Deus os abençoe e que Jesus te dê saúde. Meus amados, hoje é o primeiro domingo do mês, o dia onde nós celebramos a ceia do Senhor. Com certeza, de uma forma diferente daquela que nós habitualmente estamos acostumados a celebrar no templo, junto com todos os irmãos, mas Deus é sabedor de todas as coisas e aprove deste domingo nós celebrarmos em casa. E eu creio que você também está aí neste momento preparado, juntamente com a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, pais, e com certeza será um momento para nós significativo. E eu quero convidá-los então a lerem a palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, um texto onde o mandamento do Senhor para a igreja dele está ali deixado, designado. Então, a partir do verso 23, a palavra do Senhor assim diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes
que o beberdes em memória de mim. A ceia, ela é uma aliança, como nós acabamos de ler aqui nesta passagem. Uma aliança que Deus fez com o homem. E essa aliança, ela carrega em si a marca de sangue. E esse sangue é o sangue do seu próprio Filho. Como diz o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nós, meus amados, somos daqueles que creem. Nós somos daquele que não pereceremos, porque nós experimentamos em Cristo a esperança da vida eterna. A mesa está posta e eu espero que também na sua casa o seu cálice e o seu pedaço de pão também já esteja preparado. E nesse momento, então, quero convidá-los, quero convidar a Igreja de Jesus, quero convidar você, meu irmão, quero convidar você, minha irmã, quero convidar também aqui a minha esposa a estarmos participando deste momento. A Lídia, ela estará orando, agradecendo a Deus pelo pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi ali moído, que foi ali lacerado, que foi ali carregado de dor, de sofrimento, de angústia, por conta da minha e da sua vida. Ele, como diz Isaías 53, foi levado como ovelha muda ao matador. Olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo pão. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez, Deus, nós estamos aqui. Mesmo que distante fisicamente, mas juntos, numa só oração, num só propósito, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado, Nesse momento eu também estarei orando, agradecendo a Deus pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, onde é simbolizado através desse suco de uva. Vamos orar mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos pelo privilégio de podermos, em Cristo Jesus, sermos reconciliados com o Senhor. Como a tua palavra mesmo diz, ó Pai, o castigo que nos traz a paz que agora carregamos, a paz que agora temos, né, estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele, pelas chagas dele, nós fomos sarados. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Obrigado por podermos participar desse momento tão singular que é da tua igreja, daqueles que creem, daqueles que entendem o que está por trás do símbolo do pão e do símbolo do cálice, que é a redenção da humanidade. Obrigado, a Deus, por este momento. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você agora, então, pode
servir do pão. Isso. Se servir. E como a palavra de Deus diz, esse é meu corpo que é partido por vós. Comei em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos o pão. E da mesma maneira, este é o meu sangue derramado por vós. Tomai em memória de mim. Como diz a palavra de Deus, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Que vocês tenham um final de domingo abençoado, cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio de bênçãos e cheio de saúde. Deus os abençoe.